Quais são os limites da sua própria vida? Quais são os limites da sua vida? Qual é o seu potencial? Eu conheço inúmeras pessoas que reclamam o tempo todo. Elas reclamam do marido que tem, da esposa que tem, dos filhos que tem, do trabalho que tem. Mas afinal, você pode de fato melhorar a sua vida? Existem caminhos pelos quais você pode tornar a sua vida melhor? Existem formas de você viver mais feliz com aquilo que você tem? Ou a vida é realmente essa condição miserável que leva milhares e milhares de pessoas a viver insatisfeitas em uma situação negativa? Como viver sua vida de forma positiva? Como viver sua vida de forma mais alegre? A primeira coisa que nós precisamos pensar é o que é a vida e qual é o valor sagrado da vida. E para você entender qual é a sua vida, você precisa começar a pensar sobre ela. Precisa começar a entender o que você tem, o que você não tem, o que você deixou de ter, o que você escolheu não ter. Quais foram as escolhas que você fez porque você quis escolher, em que momento você foi livre, ou por que você escolheu algo que lhe trouxe coisas ruins quando você era livre para escolher outras coisas. Ou de fato, em quais momentos você de fato foi livre, houve liberdade. Então nós vamos dar algumas dicas para que vocês possam lidar com esse sentido da vida. Lidar com a vida, com aquilo que você faz, com aquilo que você desenvolve ao longo do dia a dia. E a primeira dica que nós vamos dar é você compreender materialmente, compreender concretamente o que é a sua vida. Para isso eu vou dar uma dica e vamos fazer uma experiência. Você vai pegar um caderno ou um papel qualquer e vai fazer um balanço da sua vida. Para você saber o que de fato é você, o que de fato é a sua vida, você precisa fazer um balanço da sua vida. Se você quer alargar os limites da sua vida, os limites do seu potencial, você precisa de um balanço da sua vida. O problema é que geralmente nós não damos conta de fazer um balanço realista do que nós somos. Ou porque nós idealizamos algo que nós gostaríamos de ser, ou porque nós nos iludimos com a esperança de ter algumas coisas que está fora dos limites do nosso potencial, ou pelo menos muito distante do momento atual em que você vive. Então a primeira coisa é fazer um balanço realista. E como que se faz esse balanço realista? Comece colocando no papel tudo o que você tem. O que de fato você tem na vida? Você tem pai, você tem mãe, você tem um emprego, você tem tempo livre. Ah não, eu estou desempregado. Ora, então você tem tempo livre. Tempo é a única moeda que todos nós temos. E em um dos vídeos nós vamos falar sobre como lidar com o tempo. Porque não existe ninguém que não tenha tempo. Então essa é a grande moeda. Então todos têm tempo. Eu estou desempregado, eu tenho tempo livre. Eu estou trabalhando, estou utilizando o meu tempo. Então eu preciso avaliar a forma como eu estou utilizando o meu tempo. O trabalho que tenho é satisfatório ou eu posso utilizar melhor meu tempo? Faça esse balanço de todas as coisas palpáveis que você pode ter e coloque em um dos lados do seu caderno, numa folha do seu caderno, plano material. Todas as coisas que são palpáveis, que são concretas, aquilo que você considera que é um patrimônio. Mas não se esqueça de compreender que muitas coisas que parecem não ser patrimônio é um patrimônio. Por exemplo, o tempo é um patrimônio que todos têm. Se você tem amigos, é um patrimônio que você tem. Se você tem uma formação, é um patrimônio que você tem. E ao somar todas estas coisas, ao colocar tudo isso no papel, você poderá ter uma ideia do que de fato você tem na vida. Após concluir essa parte material das coisas que você tem, você vai fazer agora um balanço da sua condição mental, a sua condição intelectual. Você tem saúde física, saúde mental, você tem uma formação, quantos cursos você tem, o que você já aprendeu, para você poder ter uma ideia de qual é a bagagem cultural e intelectual que você carrega. Depois, você vai fazer um terceiro balanço, que nós vamos chamar de balanço espiritual. Como é que você trata a sua vida espiritual? Como você alimenta a sua mente? Como você alimenta o seu espírito? Ao final disso tudo, vamos fazer um experimento do que é o sentido da vida
meditando, refletindo algumas vezes sobre isso, e aí você poderá ter uma ideia se a sua vida é real, se você tem de fato motivos para reclamar, ou quais são os aspectos da sua vida que você pode mudar. Existirão aspectos que podem ser mudados, e existem aspectos que não podem ser mudados na nossa vida. Nós vamos também gravar um vídeo especial falando disso. Quais são os aspectos da minha vida que eu posso mudar? Quais são os aspectos da minha vida que eu não posso mudar? E ao ter esse balanço nas mãos, você poderá compreender quais são os limites das mudanças que você pode impor na sua vida. Ao perceber o que é a sua vida, você poderá compreender também como ampliar os seus limites, como ampliar os seus horizontes, como replanejar o seu futuro e como assim fazer uma vida melhor. Então, nosso objetivo hoje é compreender qual é a minha vida, qual é o sentido da minha vida, quais são os limites da minha vida e o que é que fundamentam esses limites da minha vida. Como que eu posso compreender quais os limites que eu ocupo no espaço-tempo onde eu vivo. Então é isso aí, vamos então fazer o nosso balanço e até o nosso próximo encontro.